Bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 22, diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Gente, olha só como é importante essa mensagem. Quando a pessoa não tem o olhar da graça de Deus, quando a pessoa não consegue ainda enxergar o Cristo ressurreto, aquele que veio para salvar, redimir Israel, veio salvar o mundo, a pessoa ele anda cego. Não tem uma canção que a gente canta que diz assim, quando Jesus estendeu a sua mão, eu era cego, desprezível, pecador, eu era cego. Então, eu queria que você entendesse que quando a pessoa ela é cega espiritualmente, quando a pessoa é cega espiritualmente, a gente tem na Bíblia vários exemplos de pessoas que uma vez estava cega. E quando a pessoa está cega, os olhos dela é mau. Os olhos dela é mau. E Jesus falou que quando nossos olhos é mau, quem vai sofrer é o nosso corpo. Tem um velho ditado que as pessoas dizem isso. O espelho, os olhos é o espelho da alma. Ou seja, o espelho, os olhos é quem fala o que a gente está pensando, o que a gente está falando. Os olhos refletem a nossa alma. E realmente, de fato, é verdade. Então, eu queria que você entendesse o seguinte. Quando Balaão estava cego pela oferta de Balaque, ele estava cego. A Bíblia diz que ele bateu na jumenta, espancou a jumenta porque ele estava cego espiritualmente. A jumenta não tinha nada a ver. O problema era ele. Quando o anjo apareceu, o anjo falou bem assim, Balaão, por que você espanca a sua jumenta? Bem que eu poderia matar você e deixá-la viva. Aí Deus abriu os olhos dele e ele falou, Senhor, me perdoa, eu não sabia que o Senhor estava aqui nesse caminho. A Bíblia diz que ele não enxergou o anjo que estava no caminho e a jumenta estacou, parou, empacou. Ela não queria mais andar, porque o anjo estava na frente dela. Mas Balaão não viu o anjo, porque ele estava cego pela oferta que fizeram a ele, que prometeram que ia dar para ele, que era a oferta de Balaque. Então, o animal que é irracional viu, e ele que era para ter visto, não viu, porque ele estava cego. Então, quando a gente está cego, a pessoa desconta a raiva nos outros. Quando a pessoa está cega, o mesmo canal de bênção que você ouve uma palavra, aí a mesma pessoa vem e critica, fala mal. Aí você pensa assim, mas peraí, o que tem de errado nessa mensagem? O que tem de errado nessa palavra? A gente que fica caçando o erro, né? Mas o problema é porque a pessoa está em trevas. E quando a pessoa está em trevas, aquilo que você olha que é bom, ele olha e vê ruim. Já prestou atenção nisso aí? Às vezes você fica pensando assim, nossa, como que eu queria que essa pessoa estivesse aqui na igreja comigo? Como que eu queria que essa pessoa estivesse ouvindo essa mensagem? Mas para ela aquilo não é legal. Por quê? Porque ela está em trevas. E quando a pessoa está em trevas, aquilo que você acha bom, ela acha ruim. E aquilo que você acha ruim, ela acha bom. É oposto. É diferente. Então, eu queria que você entendesse o seguinte. Eu vou ler mais uma vez. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, olha, se os teus olhos forem bons, quem é que vai ficar satisfeito com isso? É o teu corpo. É o teu corpo que vai ficar satisfeito com isso. Vai ficar alegre. Quando diz o corpo, significa a sua vida. Sua vida, porque você conseguiu ver com os olhos espirituais da fé. A luz da Bíblia, a luz da salvação, Jesus Cristo, você conseguiu enxergar Ele.
Então o teu corpo vai te agradecer, a tua alma vai aplaudir dentro de você, porque os teus olhos foram bons. Agora, quando os teus olhos é mau, o que acontece? Se, porém, os teus olhos forem mau, todo o seu corpo estará em trevas. Você já pensou o que acontece em um carro, se ele estiver andando numa BR, na escuridão, e os seus faróis iam apagar, queimar todos os dois? O que vai acontecer com aquele veículo? O que vai acontecer? Geralmente ele vai bater, vai se esbagaçar, vai acontecer um acidente. Reparou que é o farol quem conduz, quem clareia, que mostra o caminho? É os teus olhos espirituais quem vai trazer a bênção para a sua salvação, para a sua vida, para a sua família. Que vai fazer parar de você ficar dando murro em ponta de faca. Então, a gente precisa dessa lâmpada que é os nossos olhos para mostrar o caminho. Mas se os meus olhos é mau, se eu consigo olhar para o Evangelho e ver só algo ruim, se eu só critico, se eu só falo mal, se tudo que eu vejo na minha frente eu só acho tropeço. A Bíblia diz que Jesus veio ser a pedra que muitos tropeçou naquela pedra. Mas essa pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, a pedra angular. A pedra principal é ele, é Jesus. Mas muitos tropeçaram nela, escandalizou nessa pedra. Então, aquilo que você acha bom e as pessoas acham ruim, você fica pensando, o que tem de errado com essa pessoa? Dela não conseguir ver isso. Você lembra de Saulo? Saulo perseguiu o povo de Deus. Por que perseguiu o povo de Deus? Porque ele era cego. O dia que Jesus apareceu no caminho, ele caiu as escamas dos olhos dele. Repara que ele não era cego fisicamente, mas era cego espiritualmente. Quantas pessoas que é cego espiritualmente? Aí Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele já não viu mais nada, levaram ele para casa. E a Bíblia diz que caiu dos olhos dele uma escama. Então essas escamas são espirituais. Eu tenho vários exemplos para te mostrar aqui na Bíblia. Tem também 2 discípulos a caminho de Maús, estava cego espiritualmente. Jesus apareceu, andou com eles, pregou para eles. E eles não reconheceram que é Jesus. Porque a Bíblia diz que os olhos dele estavam como impedidos de ver quem era Jesus. Jesus falou, na hora que Jesus estava indo embora já, aí ele falou, Senhor, fica conosco, já se faz tarde, e o sol já se declina. E Jesus sentou na mesa com eles, no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Mas aí já foi tarde, Jesus desapareceu da presença deles. Então, o que eu quero que você entenda? Quanto mais rápido nós abrirmos nossos olhos espirituais, melhor será para a sua alma, para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família. Agora, se os nossos olhos forem maus, então toda a nossa vida vai ficar em trevas, vai ficar sofrendo. Então Jesus falou, olha, portanto, caso em ti seja treva, que grandes trevas serão. E falou, então, se você consegue enxergar só ruim, só as coisas ruins, se você olha para o Evangelho e só vê só coisas ruins, nunca consegue ver algo bom, então tem alguma coisa de errado com você. Tem alguma coisa, errado. Se os teus olhos só sabem criticar, só sabem falar mal, então, infelizmente, que grande treva que está a sua vida. Então, nós temos inúmeras mensagens na Bíblia de pessoas que eram cegas espirituais, que não conseguiam enxergar o caminho. E quando a gente não consegue enxergar o caminho, a gente cai num buraco, a gente cai num precipício. Jesus é o caminho. Jesus é a vida, é a verdade. Então, essa mensagem, essa palavra que te ajuda, muitos se escandalizam nessa mensagem e não querem, porque o problema não é a mensagem, o problema não é o pregador. O problema é a pessoa que está cega e espiritual. Agora, se os teus olhos forem bons, aí sim, aí todo o teu corpo será luminoso. Você consegue ver o Evangelho com algo maravilhoso, de bom para a sua vida, para a sua família. Você reconhece que sem Deus você não pode fazer nada, que você só pode ter algo se Deus permitir, se Deus te dar. Então, assim seja a tua vida até o final do século da sua vida. Até o final, até a volta do Senhor Jesus. Não deixe os teus olhos serem maus.
que os teus olhos, que os meus olhos venham ser bons, que nós venhamos enxergar o Cristo Jesus todos os dias em nossas vidas. Você sabe como que é difícil convencer alguém com palavras, porque a pessoa, enquanto está cega, você pode falar do jeito que for, não vai adiantar. Não vai adiantar. O problema não é a igreja, o problema é a pessoa. Os olhos dela só enxergam aquilo que é mal. Você enxerga algo bom e ela enxerga mal. A gente fica querendo entender por que será que essa pessoa enxerga isso aqui mal, sendo que isso aqui é uma coisa boa. Mas o problema não é os olhos dela que é mal. Os olhos dela que é mal. Então que Deus abençoe nessa manhã a sua vida, a sua família, a sua casa. Jesus falou que Ele veio a abrir os olhos daqueles que são cegos e abrir os ouvidos daquele que é surdo. Não é surdo fisicamente, não é cego fisicamente e espiritualmente. Tem pessoas que são surdas espiritualmente, porque ouve a palavra e não quer saber de nada. Vê a palavra e não quer enxergar o caminho da salvação. Então que Deus te abençoe, que você continue com seus olhos fitos no Senhor. Continue, presta atenção nisso, com teus olhos fitos no Senhor, porque dele que procede todas as fontes de bênção para a sua saúde, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Continue com teus olhos fitos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E que essa mensagem venha ter a dimensão de abençoar milhares de pessoas que atenta para ouvir a Tua mensagem. Pessoas, meu Pai, que atendem o Teu chamado e que elas venham ter os olhos bons para o Evangelho, para as coisas sadias, para o Evangelho sadio do Senhor Jesus. Quantas pessoas que tropeçam na Tua palavra, se escandalizam, e o problema não é a Tua palavra, o problema é que ela está em trevas. Então, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, e alcance essa pessoa que anda vagando nesse mundo, que anda cega, que anda surda espiritualmente. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar o nome de todas as pessoas nesta manhã. Abençoe esse pai, essa mãe, abençoe os filhos e aqueles que estão com seu coração tão angustiado, triste, decepcionado, aflito, aquele que foi traído, que foi iludido, aquele que talvez levou um prejuízo. Meu Pai, restaura a sorte dessa pessoa, assim como o Senhor restaurou as torrentes do Negueb, Pai. Restaura, transforma, renova as forças e não deixa que ninguém pereça no meio do caminho. É o que eu te peço nessa manhã, que o Senhor abençoe cada família que ouviu essa mensagem, que os olhos dela venham a ser bons e assim também o seu corpo será luminoso. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Eu abençoo a todos que ouviram essa mensagem nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e te guarde em todos os seus caminhos. Sempre compartilhe essa mensagem, deixa aí o seu gostei, seu joinha, porque vai ajudar o canal a mostrar mais e mais pessoas ainda mais. Deus abençoe, fiquem todos na paz em nome de Jesus.